Se eu te perguntasse agora, qual o seu diferencial? O que você me responderia? Talvez você buscasse nos seus cursos, nos títulos, nos cargos que você já ocupou, nos resultados que você já alcançou. E se eu te disser que, na verdade, isso sim é importante, mas não é o mais importante. Nós vivemos numa sociedade onde nós aprendemos que o nosso diferencial está naquilo que a gente pode oferecer, né? Nos nossos títulos, nos cargos, nos resultados que a gente pode oferecer para alguém. Nos ensina a buscar valor fora, mais cursos, mais títulos, mais reconhecimento, mais trabalho, mais aprovação. E sem perceber, nós começamos a acreditar que de fato nós só teremos valor quando nós alcançarmos alguma coisa. Quantas vezes eu já me peguei olhando para outras mulheres e me comparando muitas vezes, né? Comparando em relação ao conhecimento, à beleza, ao que a pessoa já tinha conquistado e eu não, ao acesso que aquela pessoa tinha e eu não. Então sempre olhando para fora. Enquanto eu perdia tempo olhando para a vida de outra pessoa, eu não estava olhando para a minha vida, para quem de fato eu era. E foi no meu processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, que eu entendi que o meu diferencial não está fora, não está no que eu posso oferecer para o outro ou nos meus títulos, nos meus cargos. O meu verdadeiro diferencial está dentro, está em quem eu sou, está na minha história, está nas minhas vivências, está no que eu tive que superar para chegar até aqui, nos desafios, em cada recomeço, em cada tentativa que não deu certo e eu tentei de novo. E se eu cheguei até aqui, se você chegou até aqui, é porque você tem força para isso, é porque algo te trouxe, te moveu até aqui. O nosso diferencial, de fato, está dentro de nós. Nós já viemos para esse mundo com um potencial único, com uma essência única, algo que só nós podemos transbordar para o mundo, porque cada uma de nós tem uma história, tem uma vivência, cada uma de nós aprendeu ao longo da vida algo diferente da outra e que a gente pode hoje contribuir com outra mulher, com outra pessoa. Eu lembro que quando eu era bem mais nova e eu ia em alguma entrevista de emprego, sempre tinha aquela pergunta: quem sou eu? Me conta aqui se você já foi em alguma entrevista que fizeram essa pergunta para você escrever e falar um pouco sobre quem você é. E como eu tinha dificuldade de falar sobre mim. Era um desafio. Por quê? Porque eu estava olhando mais para fora do que para dentro de mim, de fato. Eu estava tentando impressionar, tentando trazer títulos, cargos, o que eu poderia falar ali que fosse impressionar o pessoal da empresa. E teria sido muito mais fácil se eu tivesse olhado para dentro de mim e trazido de fato o meu verdadeiro diferencial, da minha história, da minha essência, de quem de fato eu sou. E depois que eu acessei, né, o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, hoje eu penso, né, se eu tivesse já esse conhecimento, teria sido muito mais fácil, porque eu teria falado de fato de mim, de quem eu sou, olhando para dentro e não olhando para fora. Então, a sua força, ela está dentro de você. Toda vez que você tentar buscar a sua força fora, vai ficar muito mais difícil, porque a sua força está dentro, está na sua identidade, está na sua essência, está em quem de fato você é. Então, eu te convido hoje a, quando te perguntarem qual o seu diferencial, você olhar para dentro de você, você olhar para a sua história, para a sua força, para a mulher que de fato você é, com as suas características únicas, com as suas habilidades únicas que só você tem. E ser você já é o suficiente, já basta. Quando você entender isso, você vai ver como a sua vida vai ficar muito mais leve, como você
vai externalizar para o mundo toda a sua essência, todo o potencial que existe aí, que só você pode trazer para o mundo. Existem milhares de mulheres fazendo várias coisas, mas nenhuma delas faz igual a outra. Então, quando você se propor a fazer algo ou quando você faz algo, você é única, a sua essência é única, né? A força que você coloca naquilo é única. Você tem uma sensibilidade única, uma experiência única. Então não existe outra igual você. Você entende a força que você tem? A força que a sua identidade carrega, que é só sua. Então nós precisamos parar de buscar o nosso valor fora, porque ele já existe dentro. Você é quem você é, do jeito que você é. A comparação, ela destrói, né, a nossa história, quem nós somos, porque enquanto nós olhamos a história do outro, a vida do outro, e às vezes a gente acha tão interessante a vida da outra pessoa, a gente começa a achar a nossa própria vida chata, sem sentido, sem graça. Quando na verdade a sua história, ela tem um ponto de força, né? Se eu só tivesse hoje olhando para a vida de outra pessoa que está fazendo mais, que de repente tem mais números, teve mais resultados até agora, eu não estaria aqui trazendo a minha mensagem para você. Talvez você esteja numa fase da vida onde você está buscando algo que te torne especial. Às vezes você não está se achando nada, você está olhando para a vida de uma outra pessoa, você está se comparando, achando que a sua vida não tem graça, achando que você não tem nada para oferecer, quando ser você já é o suficiente, ser você já basta. Entenda isso. O seu diferencial não está no seu currículo, nos títulos, nos cargos que você ocupa ou já ocupou. O seu diferencial está dentro de você, está na sua essência. Então, se hoje você está numa fase da vida onde você está se achando pouca coisa, comece a olhar para isso que eu trouxe aqui nesse vídeo. Comece a olhar para dentro de você, busca a sua força dentro. Entenda a sua história, entenda as suas vivências, entenda de onde você veio, o que você superou, a força que você teve para chegar até aqui. Comece a se olhar, comece a olhar a sua história com a força que ela tem. Quando você aceitar a sua história, quando você entender a sua história, aceitar a sua história, independente se tenha sido uma história triste, se você tenha passado por algum trauma, por alguma dificuldade, quando você aceitar, quando você entender a sua história, você vai conseguir extrair toda a força que existe dentro de você. Você vai conseguir entender o que eu estou falando aqui. Quando a gente consegue entender, olhar para dentro de nós, para a nossa verdadeira identidade, extrair o melhor de nós, isso tudo externaliza para o mundo, para a vida. E aí, para onde você for, independente do cargo, do título, onde você for, você vai mostrar todo o seu potencial, todo o seu diferencial, tudo que você pode oferecer, agregar, ajudar outras pessoas, porque essa é a sua essência. Isso ninguém tira de você, já existe, já está aí dentro. Entenda que o mundo precisa dessa mulher que está aí, que muitas das vezes você está escondendo, você ainda não acessou. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Meu diferencial é ser quem eu sou. Já compartilha também com uma mulher que precisa entender o quanto ela é única. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, fica por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo.